Com vocês, o nosso secretário de Educação, Esportes e Lazer, César Benjamin, que vai detalhar as ações que fazem parte da campanha Aqui Mosquito Não Se Cria. Bom dia a todos e todas. Primeiro eu quero agradecer muito, emocionadamente, de coração, a presença de todos e todas aqui. Diretores e diretoras de escolas, professores e professoras, são o corpo e a alma da rede pública de educação. A nossa rede não é nada sem o trabalho de vocês, o talento de vocês, o empenho, o amor que vocês demonstram pelas nossas crianças. Nós estamos reunidos aqui para tratar especificamente da campanha contra o Aedes, que vai ser um objeto da fala específica do nosso secretário de Saúde. E eu vou fazer uma introdução geral a esse tema de maneira bastante breve. Várias pessoas que já conversaram comigo nesse curto período que eu estou à frente da secretaria, me ouviram falar o que eu vou repetir aqui, e eu vou repetir muitas vezes. O que me trouxe à Secretaria de Educação foi a percepção da extrema gravidade da crise brasileira e da necessidade de cada um de nós aceitar missões em cada espaço de vida e de trabalho para que possamos juntos enfrentar essa crise. Durante bem mais de 4 séculos, o nosso país conviveu com a ideia de que ele não poderia dar certo. Havia muitas teorias sobre isso. E é uma conquista recente da sociedade brasileira, feita ao longo do século XX, a descoberta da nossa especificidade, a descoberta das nossas potencialidades e a criação de um sonho brasileiro. A criação da ideia de uma civilização brasileira. Eu sou filho da geração de intelectuais e homens públicos que construiu essa ideia. E tenho convivido nos últimos anos com a grande angústia de perceber como o Brasil contemporâneo está esquecendo esse esforço e está caindo na armadilha, de certa forma, de regressar à velha ideia de que nós somos um país fadado ao erro, fadado ao fracasso. Há uma grande crise por trás de todas as crises que nós vemos. Cada um de nós de manhã abre os jornais e vê a crise da segurança pública, vê a crise dos presídios, vê a crise da corrupção e vê um monte de coisas, né? Por trás de tudo isso há uma grande crise, que é a crise do projeto nacional brasileiro. Ela tem múltiplas formas, e eu vou tratar apenas de 2 delas aqui, que dizem respeito diretamente ao objeto dessa reunião e à nossa ação na Prefeitura. Uma das expressões da crise do nosso projeto nacional é a crise do Estado nacional, nos seus 3 níveis, federal, municipais e estaduais. O nosso Estado Nacional deixou de ser um espaço de articulação do projeto nacional, há muito tempo se tornou refém da acumulação financeira de capital, e nele, eu diria, que se expressam de maneira muito competente e muito eficaz 2 grandes grupos de interesses. Interesses de natureza supranacional, que predominam na política econômica, e interesses de natureza subnacional, na forma de lobbies, de grupos de pressão.
De modo que, nesses muitos últimos anos do Brasil, eu acho que poucas instituições e poucas pessoas têm se dedicado a defender e a pensar e a aprofundar os interesses estratégicos da nação, que são necessariamente interesses de longo prazo, porque o longo prazo é a temporalidade em que uma nação se constrói. Nós nos tornamos reféns do curto prazo, um curto prazo que se eterniza na forma dessa acumulação financeira desenfreada em que estamos imersos. Isso se expressa, entre outras coisas, em processos de falência dos serviços públicos, que atinge todos os níveis de governo. O governo federal não precisa decretar a sua própria falência, porque tem a prerrogativa constitucional de imprimir moeda, fabricar dinheiro. Mas os governos subnacionais, estados e municípios, não têm essa prerrogativa. Isso quer dizer que a crise bate de uma maneira mais cruel nesses níveis de governo. Nós tivemos uma reunião do secretariado há poucos dias atrás. Eu quero dizer a vocês que eu conheço o prefeito Crivella, então o senador Crivella, há mais ou menos 10 anos. E nunca o vi com um semblante tão carregado, tão preocupado. O prefeito nos transmitiu, com toda razão, a sua preocupação e o seu empenho para que o município do Rio de Janeiro não siga a trilha que foi seguida pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e que gerou a crise que todos estamos acompanhando, né? Isso gerou um certo alvoroço da imprensa. Cortes, a imprensa gosta de sangue, né? Cortes, paralisias. E eu quero dizer a vocês que, apesar de todo esse contingenciamento necessário que está começando, com bloqueio de recursos de todas as secretarias, eu não estou pessimista, porque eu não vivo o fetiche do dinheiro. Eu não acredito que quando tem muito dinheiro as coisas vão bem e quando tem menos dinheiro as coisas vão mal. Eu não acredito nisso. E eu quero dizer mais a vocês. Eu prefiro ser um gestor em situação de falta de recursos. Digo sinceramente. Porque quando a gente é um gestor com excesso de recursos, a gente relaxa. A gente se torna um mau gestor. A gente se torna um mau gestor. E quando, na verdade, quando a gente é confrontado com situação de crise como essa, nós somos desafiados a nos tornar melhores. Esse é o desafio que está colocado para nós hoje. Mas eu vou mais além. Boa parte do que nós precisamos fazer na educação, aliás, a educação é privilegiada, deixa eu dizer a vocês, porque, por lei, ela tem direito a 25% dos recursos, né, do governo municipal. Então, o contingenciamento na educação será menor do que nas outras secretarias. Mas boa parte do que nós temos que fazer não depende fundamentalmente de dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha opinião, eu quero debater muito isso com a secretaria, vou lá nas CREs, vou nas escolas. A minha opinião é que nós temos um primeiro grande desafio, que é zerar o analfabetismo funcional na nossa rede. Porque nós não podemos considerar razoável que qualquer percentagem de crianças, qualquer que seja, entre na escola pública e chegue à pré-adolescência sem dominar com proficiência a leitura, a escrita e as operações fundamentais da matemática. Atingir esse objetivo de analfabetismo funcional zero não depende de aporte de novos recursos. Depende de boa metodologia de trabalho, depende de inteligência, depende de capacidade de mobilização dos nossos professores, depende de cada um de nós entenda a sua própria missão.
Então, eu já disse para a imprensa e vou repetir aqui, a imprensa não vai me ver chorando, lamentando, de cabeça baixa, e eu não gostaria que a nossa secretaria ficasse nessa situação. Nós vamos iniciar, curto prazo, uma revisão da qualidade dos gastos da nossa secretaria. Nosso orçamento anual é de 6,5 bilhões de reais. 4,8 bilhões equivalem à folha de pagamentos, que é intocável. Nós temos, então, 1,7 bilhão de reais para todos os outros gastos da secretaria. E pela minha experiência, eu digo a vocês que nenhuma estrutura desse tamanho funciona em condições ótimas. Nenhuma. Não há aqui nenhuma crítica à secretaria especificamente, nem a NASA, nem a IBM, nenhuma estrutura desse porte funciona em condições ótimas. E nós vamos fazer uma grande revisão na qualidade dos nossos gastos para buscar dentro da própria secretaria os recursos que nós precisamos, inclusive para implantar programas novos. Muita gente tem me perguntado, e as mudanças? E as mudanças? Deixa eu dizer a vocês, eu seria um completo irresponsável se assumisse no dia 2 de janeiro uma estrutura desse porte, dessa complexidade, dessa importância e começasse a mudar da minha cabeça. Começasse a ter ideias geniais, começasse a bolar coisas que eu considerasse maravilhosas, começasse a mexer em tudo, eu seria um completo irresponsável. As aulas começaram ontem. Nós tínhamos esse desafio de fazer tudo continuar funcionando, não é? Essa foi a minha prioridade até aqui. E eu quero construir com vocês, coletivamente, um processo de mudanças que seja coletivamente concebido e responsavelmente imaginado. Eu tenho dito que, por enquanto, eu sou um despachante da educação, eu não sou ainda secretário de educação. Porque a quantidade de urgências, a quantidade de coisas imprevistas, a quantidade de detalhes, a quantidade de coisas que tem que fazer no dia a dia, ainda me impede de pensar o médio e longo prazo, de pensar a qualidade da nossa rede. Mas eu já percebi que eu não posso esperar que essa situação se modifique naturalmente. Toda semana eu acho que é bom. Essa semana agora eu começo a ser secretário e não consigo. Então eu já decidi que eu vou ter que usar a tática do Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande queria conquistar a Ásia. E diziam os profetas, os místicos da sua época, diziam que só conquistaria a Ásia quem desfizesse o nó górdio, que era um nó impossível de ser desfeito. Ele sacou da espada e cortou o nó górdio e marchou sobre a Ásia. Né? Eu já percebi que eu preciso provocar uma ruptura na minha agenda. Não esperar que, em algum momento, as coisas fiquem fáceis, porque elas nunca vão ser fáceis. E já em março, eu quero dedicar boa parte da minha agenda a ir a campo, ao debate com professores, com diretores, nas CREs, nas escolas, porque é evidente que a melhor informação está na ponta, é evidente que as grandes experiências estão na ponta, é evidente que as pessoas que eu preciso mais ouvir estão na ponta. E desse processo eu quero ir construindo coletivamente um processo de reforma da Secretaria dentro desses parâmetros a que eu me referi. Eu toquei aqui em um aspecto da grande crise do projeto nacional brasileiro, que é a crise do Estado. Um Estado que não é mais capaz de coordenar o futuro da nossa nação. E um segundo aspecto é esse exatamente que nós estamos tratando hoje aqui, que é a crise da saúde pública. O Brasil criou no século XX uma importante tradição em saúde pública, muito importante tradição em saúde pública, com muitos heróis. Muitos heróis anônimos trabalharam na saúde pública no Brasil no século XX. Historicamente, se dizia que os trópicos são, por definição, locais insalubres, não é? O que é uma visão eurocêntrica, completamente eurocêntrica. Até porque boa parte do extermínio das nossas populações indígenas não foi feita com o aço das armas. Os europeus tinham o aço
e os nossos indígenas não tinham aço. Então havia um desequilíbrio militar extremamente grande. Mas não foi o aço que causou o genocídio das populações indígenas. Foram os micro-organismos trazidos pelas populações europeias, que eram desconhecidas pelas nossas populações autóctones e, portanto, não tinham defesas contra eles. Então, a ideia de que os trópicos são insalubres é uma visão eurocêntrica. E o Brasil soube reagir. O Brasil teve avanços muito importantes no controle da febre amarela, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Nós éramos uma área endêmica de febre amarela. No controle da malária, até a década de 50, a Baixada Fluminense era uma área endêmica de malária. O sul do país era a área endêmica de malária. A metade dos migrantes japoneses que vieram para o sul do Brasil morreu de malária. A metade dos migrantes japoneses. O Brasil identificou, e foi um cientista brasileiro que descreveu o ciclo completo de uma das mais graves doenças tropicais, que é o mal de Chagas. E eu estou me referindo aqui ao grande Carlos Chagas. Não é? No entanto, nas últimas décadas, houve uma involução na área de saúde pública que corresponde à grande crise do Projeto Nacional Brasileira nesta área específica. Nós chegamos a ter uma instituição de excelência que eu pude conhecer, a Superintendência de Campanhas do Ministério da Saúde. Na grande seca de 1983, eu trabalhava na Escola Nacional de Saúde Pública. E eu fui enviado para o Nordeste e fiquei 4 meses em campo. Entrei por Fortaleza e vim descendo, saí por Recife. E uma das minhas lembranças dessa viagem foi a quantidade de duplas de agentes da SUCAM, com uniforme caqui, com seus equipamentos no ombro, caminhando por estradas que aparentemente não ligavam nada a lugar nenhum, no meio do sertão, e indo de casa em casa fazer o trabalho de controle do barbeiro transmissor do mal de Chagas. Era uma instituição de excelência. O IBGE, quando precisava de informações, recorria à SUCAM. O Exército Brasileiro recorria à SUCAM, porque todos sabiam que a SUCAM era quem dominava melhor o território nacional. A SUCAM foi extinta no início dos anos 90. Foi extinta. E eu lembro da quantidade de cientistas e de especialistas em saúde pública que fizeram sucessivas advertências. Os vetores das nossas grandes endemias estão sob controle neste momento, mas não foram extintos. Se nós descurarmos desse trabalho de controle preventivo, a médio prazo, essas endemias vão retornar. E o médio prazo chegou. Nós estamos nesse médio prazo. Estamos com a dengue, estamos com a chikungunya, que é uma novidade, estamos com o risco da febre amarela. Esse desmonte dessa parte do Estado, tão importante do Estado Nacional, coincide com um período em que o Brasil criou condições muito propícias ao retorno dessas endemias. Nós tivemos um processo de urbanização maciço e muito acelerado nas últimas décadas. Só para vocês terem ideia, no censo de 1970, ele indicava uma igualdade entre população rural e urbana brasileira. 50, na verdade, era 51 rural e 49 urbana. O censo de 1990 indicava 85% urbana e 15% rural. O Brasil, nas últimas décadas, despejou, até por ausência de reforma agrária, despejou milhões de pessoas nas suas grandes cidades, sem que essas cidades tivessem condições de absorver essas pessoas. Ao mesmo tempo, eu já me referi à crise do Estado Nacional. E também há uma crise mais profunda de sociabilidade, de valores, que atinge hoje a população brasileira. Isso nos coloca no limiar
de enfrentar as grandes endemias que nós já havíamos derrotado ou pelo menos controlado. E esse é o nosso desafio. O secretário de Saúde vai tratar especificamente disso. E eu vou encerrar dizendo a vocês o seguinte: a estrutura mais capilarizada da prefeitura é a rede de educação. Temos 1.500 escolas, temos 650 mil alunos, temos 43 mil professores, temos mais 20 e tantos mil funcionários, estamos presentes em todo o território e nós não podemos recusar essa ajuda à nossa cidade. É preciso que, nesses 3 meses, fevereiro, março e abril, que correspondem, segundo a Fiocruz, ao ciclo de ascensão das epidemias, é preciso que, nesses 3 meses, toda a nossa estrutura, toda a nossa capacidade de trabalho, todo o nosso sentido de brasilidade esteja fortemente vinculado a essa missão que nós temos pela frente, de ajudar o nosso povo a se prevenir e a combater essas endemias. Nós precisamos convencer cada família de que ela deve dar 10 minutos por semana do seu tempo, 10 minutos por semana, para fazer uma vistoria nas situações de água parada, na sua própria casa, no seu próprio quintal, no seu próprio entorno. São 10 minutos por semana. Se nós convencermos a nossa população a fazer isso, isso será muito mais eficiente do que tudo que o governo poderá fazer sozinho. Por mais que a Secretaria de Saúde esteja se desdobrando nos esforços, os esforços que ela poderá fazer sozinha não corresponde nem a uma fração da eficiência se nós conseguirmos transmitir aos nossos alunos, aos pais dos alunos, os amigos dos pais dos alunos, que eles são responsáveis por essa tarefa, que é uma tarefa, no fundo, simples e é a tarefa decisiva. Então, o meu pedido a vocês, o pedido do prefeito, o pedido de todos nós, é que a nossa secretaria seja um exemplo e saiba que, ao atuar de maneira coordenada, disciplinada e eficiente nessa questão, está dando a sua contribuição imediata para um processo de mobilização que vai, ao fim e ao cabo, recolocar no nosso horizonte a reconstrução do belo projeto nacional brasileiro. Muito obrigado.